comerciante depois, ele arrendou para o governo do estado do Amazonas, que já era república, e aí se transforma então na casa do governador e o palácio do governo, com o nome Palácio Rio Negro, certo? Aí nos anos 90 ele se transforma então no Centro Cultural Palácio Rio Negro, que é aberto para visita, para você conhecer um pouco da história da borracha, através da casa do Barão Valdemar Scholz, certo? Então essa é uma típica casa do Barão. Aqui tem um porte de iluminação, ó, em arco pleno, que é arco novo, quer dizer, né, fazendo curvas. A iluminação, quando era 6 horas da tarde, eles baixavam para ligar as luzes e aí 5 horas da manhã desligavam. Essa casinha aqui era onde ficavam os empregados do Barão Valdemar Scholz. Inclusive a residência dele tinha 18 cômodos para receber seus convidados. E aqui na frente o centro, aqui é o Parque Senador Jefferson Pérez. Um detalhe interessante que eu sempre acho legal, essas esculturas, ó, as árvores que representam as seringueiras, extraindo látex dentro da latinha, a carruagem, né, das famílias que circulavam dentro da cidade de Manaus. E o que eu mais acho interessante é o piso ali, ó, colorido, retrata os pisos de borracha que tinha na cidade de Manaus. O entorno do Teatro Amazonas era todo de borracha, para evitar o barulho, que quando a cavalaria da Polícia Militar viesse a hastear a bandeira, não atrapalhasse os espetáculos que aconteciam dentro do Teatro Amazonas, inclusive, tá certo? Então aqui a gente está saindo já de Manaus. Manaus está praticamente ficando lá atrás, aquela Manaus antiga, né? Hoje aqui é a Avenida 7 de Setembro, antiga Avenida Municipal. É nessa rua aqui, lá atrás, que começou a história da cidade de Manaus, onde hoje tem ainda 2 casas antigas de pé, e tem as 2 ruas mais antigas de Manaus, que fica na Praça Dom Pedro, na Praça Dom Pedro II, onde tem o Museu da Cidade de Manaus, que foi a sede administrativa do governo provinciano, republicano e depois a Prefeitura de Manaus. E hoje é o Museu da Cidade, tá bom? Para quem já estudou a Escola Técnica Federal, do lado esquerdo a antiga ETFA, e hoje é o Instituto de Tecnologia e Ciência aqui do Amazonas, tá bom? Logo aí na frente, do lado esquerdo, é esse prédio escuro, é uma escola salesiana, a Escola Santa Terezinha, que era a escola de meninas, que inclusive estudavam para serem freiras também, certo? Hoje é escola de meninos e meninas. Já do lado direito, a galera que não gostava de estudar, nossa primeira penitenciária e cadeia pública feminina. Hoje está desativado e a ideia é se tornar um museu também. Ok? Logo ali na frente, o dilúvio. Né? Dilúvio, pessoal. Bom, aqui na frente do lado direito, a Igreja Sagrado Coração de Jesus. E do lado da igreja nós temos o Museu do Índio, que é um lugar muito bacana de se visitar, que infelizmente ainda se continua fechado para reforma, administrado pelas irmãs salesianas. Aqui tem muito utensílios, armas, roupas, vestimentas dos índios do Alto Rio Negro. E é contada a sua história através desse material, que é muito bacana. Beleza? Será que perdeu ou saiu? Ganhou. O cara tá comemorando. Será? Mundial, né? Olha aí. Mas a gente não vê nem os fogos. Não, fogos aqui em Manaus é outra coisa. Mas eu falei para os colegas, mas esses fogos você não. Fogos aqui. Gente, aqui é Praça 14 de Janeiro. A Praça 14 de Janeiro é um bairro tradicional de Manaus, que faz aí fronteira com o centro histórico. O bairro Praça 14 de Janeiro aqui é um berço do samba de Manaus, onde nós temos aqui a escola de samba Vitória Régia, onde a madrinha foi a Mangueira, lá do Rio de Janeiro. Inclusive as cores verde e rosa são as mesmas do Mangueira. No entanto, é as cores da Vitória Régia, né? Aquela folha aquática e com a flor que fica branca e depois fica vermelha e depois fica lilás, né? A Vitória Régia. E também, gente, aqui na Praça 14 também é o lugar onde surgiu o Boi Mina de Ouro do folclore aqui do estado do Amazonas, certo? E segundo as pessoas da Praça 14, isso aqui surgiu o Boi Caprichoso, do Festival de Parintins, em 1927. Já a galera lá de Parintins diz que o Boi Caprichoso surgiu lá em 1913. Então essa briga aí fica com o contrário, né? Porque o Garantido surgiu em 1913, certo?
Então nós temos o Festival Folclórico de Parintins, a terceira maior expressão folclórica do Brasil, tá bom? Oficialmente isso ano passado foi colocado. E acontece no último final de semana de junho, na cidade de Parintins, que é uma ilha no meio do Rio Amazonas, a quase 400 quilômetros de Manaus, descendo o Rio Amazonas, no Baixo Amazonas. É a cidade que tem maior população depois de Manaus, em torno de 115 mil habitantes. Em Parintins, dali que surgiu os índios tupinambaranas que desceram lá para o sul do Brasil. E as tribos parintintins também. Então é um lugar muito rico em cultura, em folclore, em arte. Inclusive os artistas que confeccionam os carros alegóricos enormes do festival, quando eles terminam, eles vão para São Paulo e vão para o Rio de Janeiro confeccionar os carros do carnaval de lá. Ok? Aqui também na Praça 14 é onde temos aqui uma das grandes, importantes quilombolas urbanos do Brasil. Bom, aqui dentro da Praça 14 de Janeiro. A Praça 14 de Janeiro tem esse nome devido a uma revolução que teve com a população e o governo aqui do estado. Mas nós temos um outro dado, infelizmente, nós temos um outro dado, que é justamente nesse período que aconteceu no ano passado, aquela situação da falta de oxigênio pela pandemia, certo? E graças a Deus hoje nós estamos aqui podendo estar recebendo vocês que estão visitando a nossa cidade e a gente que trabalha com turismo podendo trabalhar, né? E a gente poder sair de casa, certo? Ok? Então, Praça 14 de Janeiro também é a cidade dos carros. Então aqui o que não falta é loja de autopeças e veículos, tá? Eu falo isso porque tem outro bairro chamado Parque 10 de Novembro, onde lá é o que não falta é salão de beleza.